Então, beleza, vamos passar um pente fino nisso aqui, ó. Depois eu vou entrar na correção das frases de vocês, mas a gente vai entrar passar um pente fino nisso aqui, ó. Que foi o tema da última aula. Eu preciso saber se isso está muito claro. Claro, não tem que ter decorado tudo e etc. Justamente por isso que eu estou revisando, porque revisar é importante, né? Quais são os verbos modais? Cada uma fala um verbo modal. Muss. Wollen. No infinitivo. Volta de novo. Müssen. Müssen, Wollen. wollen, Können. können, Sollen. sollen, Dürfen. dürfen. Aí falta um. Möchten. Boa. Uhum. Beleza, deixa eu colocar aqui. Möchten. Muito, muito, muito bom. Quem falou müssen, ou tanto faz, quem quiser começar, pode começar. Qual é o significado, o sentido do verbo müssen? Sentido de ter que. Show? E aí se envolve quando é que se usa o verbo müssen? Quando você tem uma obrigação, você tem que fazer algo. Perfeito. Me dá um exemplo? Por exemplo, eu tenho que fazer a lição de casa, eu devo ir ao médico. Muito bom. Tenho que ir ao médico, né? Sei lá, você está muito mal e aí tem que ir ao médico, você pode falar isso. Tem alguma outra circunstância que você usa o verbo müssen? Calma aí. Porque você falou que é obrigação? É, Tem outra palavrinha também. Qual seria a outra palavrinha que pode ajudar a... eu Pode ajudar... preciso, Oi? preciso. Não, não, não. Não traduz como eu preciso, não. Embora dê para traduzir como eu preciso em vários momentos, mas para não confundir com o verbo brauchen, que é o verbo precisar em alemão, eu melhor que separe. Müssen ter que. Você vai Tá. usar com obrigação ou com necessidade. Isso, essa palavra, necessidade. Exatamente. Então, abre aqui. Pega um exemplo que você falou. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Então, verbo modal na segunda posição da frase e o outro verbo fica lá no final, no infinitivo, né? Então, ich muss, eu tenho que fazer. Em português, a gente fala, esse verbo a gente falaria aqui, né? Em português. Eu tenho que fazer minhas tarefas de casa. Um outro exemplo que se você deu, sei lá, ich muss zum Arzt gehen. Eu tenho que ir ao médico. Tenho que ir ao médico. Ich muss zum Arzt gehen. Ou você pode falar também que tem que ir ao banheiro. É uma questão de necessidade. Ich muss aufs Klo. O gehen aqui no final é facultativo. Por que que gehen no final é facultativo? Que já dá para entender, né? Exatamente. Porque se você tirar o verbo gehen aqui, todo mundo vai entender o sentido da frase. Ich muss aufs Klo. O que é que significa ich muss aufs Klo? Eu tenho que ir ao banheiro. Muito bom, muito bom. Então aqui é a frase coloquial de eu tenho que ir ao banheiro, muito usada no dia a dia, assim. Ich muss aufs Klo. Show de bola. Próximo verbo, wollen. Qual o sentido do verbo wollen, quando é que é usado, enfim. Wollen é o verbo querer. Então, tipo, sei lá, ich will gerade essen. Quero comer agora. Show de bola. Ich will gerade essen. Você consegue ouvir esse barulho do computador ou não? Tá ouvindo algum barulho? Consigo um chiado, um negocinho assim, consigo ouvir sempre um ruídozinho. Hum, Mas de mas boa. não sei como tirar. Então vai ser isso, vai ficar ouvindo. Se fosse um amigo meu, ele ia falar assim, então, e falar a palavra com F depois. Simpático. Ai, meu Deus.
Ich will gerade essen. Correto. Outra frase? Ich will tanzen. Muito bom. O que é que significa ich will tanzen? Eu quero dançar. Boa. E se você quiser falar assim, eu quero dançar amanhã, como é que ficaria essa frase? Nossa, amanhã eu esqueci como fala. Ah, Mais tarde, alguma coisa temporal, assim. Mais tarde, às 10 horas, hoje de noite, hoje à tarde. Ich will. Calma aí. ah, Nossa, Nacht heute? Tentando pensar. eu não consigo pensar nas preposições que eu uso. Tipo, eu penso no. Tipo, die Nacht, eu não sei como falaria à noite. Ah, você quer falar hoje à noite, alguma coisa assim? Ou à É, noite? À noite, à no caso. noite. Eu quero dançar à noite, seria isso? Então tá. Uhum. Poderia ser Abend heute? Ou heute? Am Abend. Am Tá. Abend. Por À que noite. não poderia ser am Nacht? Porque Nacht é uma palavra com outro artigo, porque Abend é der Abend. Uhum. Nacht é die Nacht. A preposição que você usa para Nacht é diferente da preposição que você usa para Abend. Então, para Abend é am Abend e para Nacht é in. In, aí fica der Nacht. Mas, Uhum. veja bem, a gente vai estudar preposição ainda. Então, nem esquenta a cabeça com preposição, porque a gente vai estudar. Tá. É só decorar agora, memorizar isso, memoriza. Ich will am Abend tanzen. Eu quero dançar à Se eu noite. quiser falar amanhã, como que é mesmo que eu esqueci? Morgen. Ah, Morgan. Eu sempre É vejo os verdade. exemplos, mas eu tinha esquecido. Morgen. Ok. Gente, olha só. Para se Hum. virar aqui na Alemanha, porque a gente escreveu isso aqui, ó. Tô agora na Alemanha. O que é que eu preciso falar? Então, para você se virar na Alemanha, precisa saber essa frase aqui, com certeza. Muss aufs Klo, porque não só para vocês falarem em situações informais, mas vocês vão ouvir isso. Algum Uhum. colega falando, alguma coisa assim, muss aufs Klo. E aí você já entende o que ele está querendo dizer. Isso aqui também é claro que é importante, né? Tenho que ir para o médico. Isso aqui você pode falar para alguém também, caso você tenha tarefas para fazer, você não pode sair, você pode chegar para a pessoa e falar, né? Eu não tenho tempo. Muss meine Hausaufgaben machen. Então, como é que fala em alemão? Eu não tenho tempo. Ich habe nicht Zeit. Não, mas eu vou colocar aqui. Não, é keine Zeit. Ah, keine Zeit, verdade. Exatamente. Ich habe keine Zeit e também é uma frase bem importante para você se tornar uma falante independente no alemão. Sehr gut. Ich habe keine Zeit. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Então, muito bom. O verbo wollen significa querer. Können. Qual o significado? Quando é que usa? Quando é que não usa? Enfim. Ah, poder, tipo, eu posso aprender, eu posso fazer algo, eu posso ir a tal lugar. Por exemplo, ich kann Deutsch sprechen. Não é inglês, cuidado, só a relação à pronúncia. Ah, desculpa, Sabia que ele ia falar isso. ich kann Deutsch sprechen. Tá, como é que Ouvi fica? um can. Oi? No infinitivo, sprechen. Você pode falar só ich kann Deutsch. Beleza, correto. Porque o verbo no final seria óbvio, né? Falar. Então, ich kann Deutsch. Qual é a tradução dessa frase? Uma tradução livre. Eu posso falar alemão, eu posso falar. Isso, uma outra tradução mais natural em português? Eu falo alemão. Eu sei alemão. Uhum, boa. Mesmo que aqui não seja o verbo saber, mas uma tradução possível é essa.
Um outro exemplo com können. Eu lembro, acho que é uma palavra, Fußspieler, Footballspieler, como que era mesmo? Tipo, jogador de futebol? Fußballspieler. Fußballspieler. E se eu quiser falar Fußballspieler. Fußballspieler, tipo, que eu sei jogar futebol, então eu posso falar Ich kann Fußball Spieler, não sei. Tá, mas pensa comigo, ó. Até em português não dá certo, ó. Eu sei jogador de futebol? Não, por isso que eu tô tendo. Eu sei que tá errado, mas. Ah, ok. Então, assim, Ich kann Fußball treiben. não, não, Esse olha verbo só. aí, Não, pensa junto comigo. Futebol é Fuß, Fußball. Fußball. E depois você vai pegar o verbo jogar e botar no final. Spielen. Ah, Ah, tá. Eu achei que ela Spieler, tinha falado sim. isso já. Eu sabia que era algo do gênero, só não sabia como. Tá, Ok. Ixi. eu sei jogar futebol. Muito bom. O verbo können pode ser usado em outro sentido. Dá mais um sentido aí. Uma outra possibilidade de sentido. A Sophie Posso, pode... por exemplo, pegar um café para você? Ou não posso falar assim? Pode. De novo, qual é a frase? Ahn, ahn, Posso pegar um é, café para você? kann ich não, kann ich einen Kaffee gibt vom dia, sei lá, tô tentando. Mas você quer fazer uma pergunta ou você quer fazer uma afirmação? Fazer uma pergunta, tipo, posso pegar um café para você? Ok. Essa pergunta ela vai ser um pouquinho mais difícil porque tem algumas coisas que a gente vai colocar no meio da frase que a gente não estudou ainda. Que é assim. Kann ich dir einen Kaffee holen? Posso buscar um café para você? Né? O dia aqui a gente vai estudar ainda, entender por que isso aqui. Mas seria isso aqui. Kann ich dir einen Kaffee holen? Posso pegar um café para você? Perfeito. Eu acho que eles não usam nesse sentido, mas como que era mesmo pegar? É gibt? Não, não. Pegar é nehmen. Nehmen. O que a gente O que era estudou. aquele gibt? Ó, Segurar, pegar. não. Se você estiver falando de es gibt, que a gente já deve ter visto, significa existe, há. É isso? Nossa, eu vi no meu caderno que gift era de pegar, ou não tem alguma coisa errada, não faz sentido. Ok. Depois me mostra. Uhum. Sollen. É seu, né? Eu sempre traduzo para should porque eu não acho nada em português que seja em todos os casos assim. Em o inglês vai ajudar mais mesmo, se você traduzir para o inglês. Só que assim, claro, tem gente que não sabe inglês, está estudando alemão, aí eu falo que é dever de recomendação. Aí eu devo, tipo um deveria, né? Embora esteja no presente, não esteja no conjuntivo, né? Não é deveria, ao pé da letra não, assim. Mas aí o inglês vai ajudar mais mesmo. Vai ajudar. Sim, mas esse sentido aí de aconselhado, isso daí. Me dá um exemplo. Ich soll meine Katze sehen. Ok. Beleza. Peraí, deixa eu colocar um espaço. Ich soll meine Katze sehen. Beleza, tem um tempo que você não viu ela, não sabe se está com fome, se tem água, se não tem. Beleza. Tem outro exemplo? Ich soll kochen. Ok, não tem Ou é nada para kochen? comer. Oi? É kochen ou kochen? Aberto. Você quer falar o verbo cozinhar? Cozinhar. Aberto, ko. Kochen. Sei lá, ich soll etwas kochen. Uhum. Tipo, é recomendável que eu faça isso. No Uhum. sentido assim, você tem pedido muita pizza, pedido muita coisa pelo aplicativo. Aí se você fala ich soll etwas kochen, significa
Pô, devo cozinhar alguma coisa, velho. Não só ficar pedindo no aplicativo. Etwas é algo, né? Uhum. Etwas, isso. Etwas é algo, alguma coisa. Ok. Dürfen. No sentido de obrigação, de ser proibido ou de ser permitido no sentido formal. Por exemplo, é, existe. Não, esqueci como ficaria. Tipo, você usava o man, né? Tipo, pode se estacionar aqui. Mas bom, Existe. não precisa Oi? usar o as, não. O man já é um pronome. O man, é. É que eu É, não lembro como ficava exatamente a man, man, o man, man. Oi? man é um pronome de qual, que tá ali onde? Em qual pessoa? Primeira pessoa, segunda, terceira? É, terceira. Exatamente. Foi mal, tava só suando o nariz aqui, peraí. Imagina. Tranquilo. E como é que fica o verbo? Man, um, dürfen. Não, não pode ser o verbo no infinitivo, tem que conjugar ele. Calma. Man, não lembro como ficava. Será da. Preciso ver no meu, na minha, no Não, celular da não, caneta. não, não, não. A cola, eu tô aqui, eu sou a cola. Tá bom. Um, Ravili, se algum dia se a sua vida de professor não dá certo, você não pega a vida de cola, porque isso vai ser a cola mais chata que existe. Uma cola nada prática, não vai ganhar vida sendo cola. Não vou ganhar vida na cola. Eu não vou parar de dar aula de alemão e eu sou um professor eficiente porque eu faço vocês usarem o cérebro. Nossa, eu tô até falando isso pra minha mãe agora que tá aprendendo inglês. Eu falo, mãe, faz que nem o Ravili tá mandando a gente fazer. Se não olha no seu caderno, porque essa forcinha que você faz pra lembrar depois te faz lembrar muito melhor. Gente, é por isso que eu amo neurociência. Eu não fico vendo vídeo de neurociência à toa, eu coloco tudo nas aulas. é A verdade. gente percebe. Como que é mesmo esqueci em alemão? É a frase completa, ich habe es vergessen. Como que Peraí, é? deixa Isso. eu mutar aqui, deixa eu mutar porque tem um carro barulhento aqui. Enfim, carro barulhento não, foi uma ambulância, né, velho? Então, respeito. Mas vamos lá, voltando aqui. Como é que fala em alemão? Esqueci a frase completa. Ich habe es vergessen. É, vou anotar porque eu uso muito. Ok. Seria. Eu esqueci como ficaria na conjugação. Seria das, Man darf, mandar, park. Como que era? Tipo, de estacionar park, que escreve. mas lembra, olha só, vamos pegar algumas coisas que a gente já sabe em alemão? Ah, não, seria no final o verbo, verdade. Não, não é isso não, não é a ordem da palavra na frase, não. É, você quer um verbo estacionar, não é isso? O que você falou tá quase sempre, quase certo, tá 50% certo. O que é que tá faltando para ser um verbo no infinitivo? O N, Fala de novo então o verbo. packen. A única informação você já sabe, só era ter juntado coisa que você já sabe. Eu não te dei a resposta. É. Man darf einparken. Aí se você quiser falar hier, pode também, né? Pode-se Ah, estacionar. Man darf hier parken. Pode-se estacionar aqui, mas na ordem alemã. Na verdade, na ordem alemã é se pode aqui estacionar. Ravili, ich habe es vergessen é a mesma estrutura que a gente usa com os modais? Tipo, primeiro o verbo conjugado, depois o outro verbo no infinitivo? Não. Não, tá.
A gente vai ter isso ainda. Formação Tá bom. do perfect em alemão, que é o passado. Você vai ter um verbo sim na segunda posição conjugado, conforme o sujeito. Só que esse verbo aqui, ele é um verbo auxiliar. Ele não é verbo principal. Tanto é que em português a gente nem traduz ele. E no final é uma conjugação ou um tempo, enfim, é um modo verbal chamado de particípio. E esse particípio aqui não é o infinitivo do verbo. Tá. Mas a gente vai ter isso com bastante detalhe, não vai ficar dúvida não. Beleza. Maravilha, então, dürfen a gente já viu, tem sentido de pode, não pode, né, e tal. Möchten é o mais manjado de todos, né? O verbo. Gostaria. Isso, me dá, sei lá, um exemplo de hoje com o verbo möchten. Ich möchte eine Cola haben. Sehr gut, ich möchte eine Cola haben. Vou saber que aqui é com C, peraí. Cola haben. E dá para eliminar alguma coisa na frase? O Eine haben, Cola, poderia? fica só eine Cola. Eu inclusive ia falar só eine Cola, eu pensei que tinha o verbo, verdade. Dá para omitir porque tá óbvio no contexto. Então imagine só que você está na Uhum. Alemanha, você, obviamente, uma falante independente de alemão, chega no restaurante e vai falar só Ich möchte eine Cola ou Ich möchte gern eine Cola. Como é que você pode começar essa frase? Você vai começar a falar. Qual é a primeira palavra que você pode colocar ali? Guten Morgen. Äh, Pode ser, se for é de manhã ali, pode ser sim, não tem, tá certo. Guten Morgen, ich möchte gerne eine Cola. Beleza. Bitte. Pode também colocar um bita no final. uhum. Vamos lá. Qual a outra palavra que dá para colocar no começo aqui? De novo essa coisa? Guten Tag, Guten Abend, é isso daí que você tá falando? E não necessariamente. Guten Tag também vai rolar. É uma outra palavra que começa com a letra E. É? É? Ah, Entschuldigung, ich möchte eine Cola. Ah, gut, sehr gut. Entschuldigung, ich möchte gerne eine Cola, bitte. E se eu quiser falar, você lembrou? Como assim você lembrou? Tipo, a Sofia lembrou que é Entschuldigung, então eu diria, você lembrou, Sofia? Ah, ok. Do hast daran erinnert. Peraí. Aqui tá certo. Não, genau. Du hast dich daran erinnert. Você se lembrou disso. Du hast dich Hum, daran erinnert. ok. Vou pegar uma caneta. Só que essa construção aí tá bem lá na frente, lá no B1. É, eu achei ela muito complexa. Eu nem notei, porque é outra coisa, é uma coisa que eu É. vou decorar sem entender direito, sei lá. Exato. Deixa quieto. Beleza. Então, a gente ligou, ich möchte gerne eine Cola. Matamos. Ok. Show de bola. E aí, como é que foi a revisão, então, desses verbos modais? Nossa, muito boa. Foi fluida, porque a gente já tava com eles mais fixados, né? Foi bom porque na primeira eu tinha entendido cada verbo e tal, mas eu não tinha decorado as conjugações ainda, essa eu consegui pegar melhor. Algumas conjugações, né? Tá. Uhum. Show de bola. Então, esse pente fino vale a pena. Então, a gente vai... Vamos manter esse padrão de... No começo dessas correções aqui, eu passo um pente fino do que a gente viu antes, mesmo que a aula fique mais longa, mas melhor focar na qualidade e né, do que... Enfim, não importa se a aula vai passar, o importa é que vocês serão independentes no alemão. É, Show de bola. Vamos lá. Agora, corrigindo as frases de vocês, Sofis.
Aí agora a gente esquentou, né? Como a gente esquentou, vocês vão começar a corrigir aí o que vocês identificarem. Hum. Man kann nicht hier arbeiten. Não se pode trabalhar aqui. Certo? E agora vamos começar a corrigir os erros. Tudo que Mas você tem um erro nessa? tem. O can tá com letra maiúscula sem precisar. Exato, primeiro. Não sei mais. Esse site, às vezes, esse site, ele corrige algumas coisas, ele dá algumas sugestões erradas, mas algumas são certas. Então, é sempre bom bater o olho naquilo que ele marcou. Então, se ele marcou man, pode ser diferente? Ou tem que ser diferente? Não sei. Não sabe? Lembra que a gente estudou isso aqui? Ah, tá. Eu escrevi homens. Homem. Não escrevi. Exatamente. Então um N só, verdade. Você escreveu homem. Isso. Man kann nicht hier arbeiten. A palavra nicht, ela pode ocupar posições diferentes nas frases. Depende de onde você está dando ênfase. Então, dando ênfase não, depende de qual palavra você está negando. Então, aqui você está negando a palavra aqui. Então, pode. Man kann nicht hier arbeiten. Então, assim, não se pode trabalhar aqui nesse local, mas em outro pode, mas aqui não. Então, tá certo. Só Se eu que colocasse, tipo. man kann hier nicht arbeiten também tá certo. Também tá certo. A palavra nicht, ela pode ocupar posições diferentes, claro. Você não vai colocar no lugar do verbo aqui na segunda posição, não é isso que eu tô falando. Mas você pode usar a palavra nicht para negar a palavra que vem em seguida. Uhum, exato. Mas aí elas são sinônimos, né? Oi? Mas aí as frases estão significando a mesma coisa, né? Não, tem nuances. Ó, vou dar um exemplo aqui para você. Ich kann... Ah, ok. Ich gebe dir... O que é que eu dou de presente? Ah, sei lá, eu sou generoso. Ich gebe dir ein Handy zum Geburtstag. Geburtstag. Então, imagine só que eu chego pro meu irmão, ele tá fazendo aniversário, aqui celular é mais barato e tal, eu chego para ele e falo assim, olha só, eu tô indo pro Brasil, eu vou te dar um celular de presente, de aniversário. Então, eu te dou um celular de aniversário. Ich gebe dir ein Handy zum Geburtstag. Essa palavra que eu tava pensando, Shigeber, de É dar, o verbo dar, o verbo dar. é isso que eu confundi. Falei Git, mas é Geber. Geben, o infinitivo é geben. Mas, se você conjugar pro er, por exemplo, aí fica com i, né? Ele dá, enfim. Ou es gibt, que é a expressãozinha fixa, né? Existe ou há, por exemplo. Mas vamos voltar aqui no foco para a gente conseguir concluir. Ó, ich gebe dir ein Handy zum Geburtstag. Aí vem. Se eu quiser negar, aqui, ó, eu posso negar várias informações se eu quiser. Ó. Ich gebe nicht dir ein Handy zum Geburtstag, sondern, sei lá, meine Freund. Aqui ele tá marcando errado, mas tá certo. Então, ó, ich gebe nicht dir ein Handy zum Geburtstag, sondern meine Freund. Então, eu não dou para você o celular de presente de aniversário, mas sim para o meu amigo. Não para você, mas sim para o meu amigo. Então, tá negando a palavra você aqui. E não é para você que eu vou fazer, é para o meu amigo. Você colocou meinen Freund, aí não teria que ser meu namorado? Nesse caso aqui, não necessariamente. Às vezes você pode usar o possessivo assim e não ser necessariamente namorado. Não é uma obrigação, entendeu?
Se eu usei o possessivo, necessariamente é um namorado, mas é bom colocar aqui o einen para deixar mais... Para não ter dúvida, né? Para não ter dúvida se é namorado Uhum. ou não. A gente bota um É, amigo. Ich gebe nicht dir ein Handy zum Geburtstag, sondern einem Freund. Então, eu dou não para você um celular de aniversário, mas sim para um amigo. Um outro exemplo, posso pegar a palavra nicht aqui, ó, tiro daqui e coloco Ich gebe dir nicht ein Handy zum Geburtstag, sondern, é que eu dou de aniversário, hein? Sondern, sei lá, uma garrafa, Eine Blume. eine Que Blume, ruim, né? Imagina, você uma flor. trocou um celular por uma flor. Tá bom. Ó, agora aqui em cima a palavra nicht está negando a palavra dia. Aqui tá negando tá negando o que vem depois, ó. Então, nicht tá negando o dia aqui e aqui embaixo tá negando ein Handy. Então, olha só que interessante. Eu dou para você não um celular de aniversário, mas sim uma flor. Percebe? Então, assim, isso que eu tô falando para vocês aqui, gente, eu tô antecipando muitos assuntos, muitos. Tanto é que a frase você vê que vocês percebem que as frases são mais longas, né? Mas só para responder dando exemplo. A palavra nicht pode assumir posições diferentes na frase, dependendo do que você está negando. Tá, deu pra entender super. Beleza. Bist du single? Correto. É uma frase boa para quem tá solteiro na Alemanha, né? Solteiro, solteira. Tá na balada, né? E aí? Ich möchte Urlaub machen. Qual é o sentido? Quero tirar férias. Tradução livre. Muito bom. Muito bom. Não seria gostaria de tirar férias, tradução Mas ela livre? falou tradução livre. Então, assim, Ah, ok. entende? Eu gostaria mais ao pé da letra, né? Mas, às vezes, você acaba traduzindo o ich möchte como querer também, às vezes dá. Porque se você traduzir como gostaria, fica estranho em português. Uhum. Por exemplo, se eu chegar em alemão e falar assim, é, é, ok. Du kannst jederzeit kommen, wie du möchtest. Se você traduzir essa frase aqui mais ao pé da letra, né? Você pode vir a qualquer momento. Como você gostaria. Não fica estranho traduzir gostaria aqui no final, em português? Como você gostaria? Ó, você pode vir a qualquer momento, como você gostaria. Como É você igual o gostaria. exemplo do livro que me deixou confusa, agora entendi por quê. É, aqui a gente vai ficar melhor traduzir como você queira. Então, assim, é sempre bom a gente saber o sentido do verbo em alemão ali e tal, mas não ficar se apegando à tradução literal. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre os princípios, assim, de aprendizado de idiomas, então é importante a gente aplicar. Quando não der para traduzir de uma forma ficar estranho em português, prefiro traduzir como a gente fala em português mesmo. Para ter a versão correspondente em alemão. Em português a gente fala assim, mas em alemão é dessa forma aqui e tal. Só que eu gosto de trazer as duas traduções. Na prática, eu acabo falando literal assim, mas uma tradução livre seria assim, como a gente fala em português. É, Eu sempre faço isso, né? Beleza. Sim. Meine Mutter soll mitkommen. Ó, a isso minha mãe. Oi? pode falar. Minha mãe. A minha mãe. Tradução livre também, porque o Zolen é um verbo que eu nunca acho ao pé da letra em português. Mas que a minha mãe deveria vir junto. Isso, show de bola. Então, bem generosa. Este mês, o Alapmar e mamãe tem que colar nessa. É, Normalmente a galera, não quero minha mãe nem meu pai junto, não, quero ir sozinho. essa aqui. Mas eu sempre, verdade, eu sempre sou essa que fala que a mamãe devia vir junto. A Helena, não deveria. Ok, tem como corrigir essa aqui agora? Ich muss nicht heute mehr kaufen. Já pode começar com o que está marcado. Tira a trama, a trema,
Como é o nome disso, Trama. como é o nome disso em alemão? Em alemão é. Não falo se você souber porque eu sei. É Umlaut. Não. Isso, umlaut. Exato. Então, E como é em português? É trema. trema. Ah tá, eu falei trama. Beleza. O que é que tem que corrigir mais? Eu quis dizer que eu não poderia mais fazer compras hoje, mas eu não sei a ordem. É a ordem? Não. Ah, não. Kaufen, gente, que eu coloquei com maiúsculo do nada. Isso. Isso está acontecendo frequentemente, é porque você está fazendo meio que com pressa ou porque sem querer mesmo, assim? Eu não sei. Acho que por coincidência foi tipo a mesma letra que eu coloquei. Foi K. Eu não sei porque você imagina as palavras com K com Eu maiúsculo. sei o que está acontecendo. Às vezes eu vejo K e acho que é maiúsculo, é só com K, acho que porque o K é uma Ah, eu letra acho que é por. grande. Ah, é verdade. É verdade, porque Eu eu também escrevo na escrevi Can várias vezes com K maiúsculo. maiúsculo. Aí eu, peraí, mas é o único modal que tem maiúsculo. Aí eu me liguei que é porque o K parece maiúsculo. Eu acho que é isso mesmo. Eu vou copiando do meu caderno, né? Eu não faço direto aí. Beleza. Mas então tá. A palavra nisto aqui está negando qual informação na frase? Heute. Isso. Não hoje, mas sim outro dia, como se fosse isso. Só que, enfim, melhor não é que é melhor. Mas, se você não está negando necessariamente a palavra hoje, está negando a frase como um todo, ich muss heute nicht mehr kaufen. Tá. Qual é a tradução Isso dessa? Qual é o sentido dessa frase? que eu não devo comprar mais hoje. Não devo, mas lembra que a tradução. Eu não tenho que comprar mais hoje. Isso. Ou eu não sou obrigada a comprar mais hoje. É, Ou não tenho necessidade delas. não é. Eu não. Pode ser Eu tudo não, isso, eu acho. tipo, eu não tenho que fazer isso. Não tenho que fazer isso. Ich muss heute nicht mehr kaufen. É uma frase que soa um pouco estranha porque depende muito do contexto. Em qual contexto você está falando isso, entendeu? É verdade, é verdade. Ah, é que eu acho. É que. Ah, eu lembrei agora. Quando eu coloquei o NIST, eu queria negar o MUS. Tipo, eu não posso mais, eu sou proibida de comprar mais hoje. Olha que interessante. Olha que interessante que você falou agora em português. Eu não posso mais fazer isso. Tô proibida de fazer isso. Qual é o verbo modal que a gente tem para isso? Dürfen. Mas é que aí me lembra, tipo, autorização. E aí não sei. Não fica estranho? Pelo contrário. Não é que necessariamente tem que ter um papel na parede falando não faça isso. Não tem que ter. Ou não tem que. Você pode ser você falando para si mesmo. Velho, eu não tô autorizada mais a comprar hoje. Já comprei várias coisas na internet aí, Black Friday, sei lá o quê. Não posso mais comprar. Entende? Não tem que ser necessariamente uma regra pré-estabelecida ou uma placa na parede. Não tem que ser. Legal que você falou isso, porque eu também fiquei com essa dúvida. Interessante. Então a lacuna aí em relação ao verbo dürfen. Você pode falar: Ich darf heute nicht mehr kaufen. Hoje eu não posso comprar mais. Eu colocaria: Ich darf heute nichts mehr kaufen. Não comprar mais nada, né? Nada. Calma, o quê? Em vez de nicht, eu colocaria nichts com S aqui, ó. Que é. Um é um não, outro é nada, lembra? Ah, tá. Ich darf heute nichts mehr kaufen. Ok. Wir wollen. Beleza. Só corrigir. Como é que ficaria? Wir wollen. Ah, é com R, né? Exato. Essa eu olhei e eu fiquei na dúvida, mas falei, se estiver errado eu vou deixar ele corrigir porque o gern, o gerhard, não sei o que, esse daí fica me confundindo. Uhum. Amüsieren.
Esse verbo aqui, se você quiser falar assim, a gente quer se divertir agora. Aí é um reflexivo aqui, ó. Wir wollen uns gerade amüsieren. Que é se divertir. Tá. Reflexivo, né? A gente vai ter isso ainda. Du möchtest tanzen. Correto? Ah, eu acho que o microfone do seu... Vocês estão usando, sei lá, um laptop, né? Talvez? O microfone do laptop de vocês, ele é bem potente, eu acho. Aí, É? Ah, aí, porque quando tipo, eu viro a página, você a ouviu, né? chia aqui, pra mim fica alto, eu não sei como é que fica na gravação, mas pra mim fica alto. Ah, Aí eu não sei se o seu livro ele tá meio que um pouco em cima do teclado, ou muito tá próximo, perto. tá bem perto, né? É, tá perto. Vamos Não, ver de se assim boa. melhora. Aqui. Talvez. Isso. Acho que talvez, né? Enfim. Do meus testantes, você gostaria de dançar. E aqui, o que é que tem que corrigir embaixo? Tirar a trema. Laut. Umlaut. Boa. Ich muss nicht Sport treiben. Primeiro a gente vai corrigir essa parte aqui. O que é que a gente tem que corrigir? Não sei. Lembra que a gente estudou os nãos em alemão? Mesmo que de uma forma mais básica? Sim, mas eu não eu falaria, tipo, no contrário, se fosse o contrário, eu falaria Ich muss ein Sport treiben. Um esporte? Isso aqui é substantivo? Eu pensei que sim quando eu coloquei. Qual é a negação antes de substantivo? Keine. Ah, tá. Ai, isso é muito estranho. Eu pensei em português e aí eu não usaria, tipo, um esporte, mas é verdade. Tá, então, ich muss keine Sport treiben. Isso, eu não tenho que praticar esporte, vírgula. E o que tem depois aqui é o quê? O que é que você quer dizer? Então, eu quero ver TV. Então eu quero ver TV. Ich muss keine Sport treiben. Eu não tenho que praticar esporte. Então, dann é posição número 1 na frase. Logo depois vem o verbo. Dann will ich Tá. Deine Oma soll beginnen, vírgula, Sport zu treiben. Assunto futuro. Embora eu já tenha falado isso com vocês, né, um pouco sobre isso, Já, mas não vale a pena tranquilo. ficar falando disso, porque vai ter o assunto no futuro. Deine Oma soll beginnen, Sport zu treiben. Qual é o significado? A sua avó deveria começar a praticar esporte. Ou deve começar a praticar esporte. Beleza, tem alguma dúvida? Nein. Ich habe keine Fragen. Ich habe keine Frage. É, né? Claro. Eu pensei, mas não falei. Tá bom. Lele linda. Ich bin. Aí você falaria assim, ó, ich bin's. Deixa eu botar aqui. Ich bin's. Porque a frase separada seria assim, ich bin es. Es. Uhum. Parece em inglês, ich bin's. Ich bin's. Ok. Ai, meu Deus. A primeira frase aqui. Ich kann Deutsch gern lernen. Tá? Vamos analisar isso aqui. Qual é o sentido? Eu posso aprender alemão com alegria, com prazer. Eu posso. Parece um download. Não. É que a gente faz aquela terapia e aí a gente sempre fecha os olhos e instala. Eu já sei qual é a sensação mais elevada de aprender alemão com graça, leveza, alegria, tipo essas coisas assim. Parece um download. Tá. Vamos lá. Ich kann. O gern fica antes. Essa eu falei, eu não sei onde vai o Guilherme, eu vou chutar. Aí. A gente nem chegou ainda, a gente tá no capítulo 6, né? Bem no começo.
A gente vai trabalhar ainda. Ah, Ordem das perfeito. palavras na frase, vai ter muita coisa. Esse, o que eu faço aqui de vocês escreverem frases, na verdade, é para vocês desenvolverem a escrita, mas esse problema, entre aspas, acontece com todos os alunos. Eles sempre precisam escrever coisas que a gente não teve ainda. É normal, Mas muita é a melhor regra. coisa pra ir, tipo, principalmente acho que memorizando as palavras, familiarizando. Exato. Ich kann gern Deutsch lernen. Haben Sie? Ah, isso tá escrito em interrogação e interrogação de novo, porque eu tive que fazer no computador diferente que eu não achei a porcaria da interrogação. Então eu escrevi interrogação. Boa. Então vamos colocar aqui. Haben Sie ein Haustier? Correto. Sentido? Você tem um animal de estimação? Show de bola. Wo wohnen Sie? Sentido? Onde você mora, senhora mora? Exatamente. Blá, blá, blá. O que é que tem que corrigir aí? Einen. Não, vamos focar no que está marcado ali primeiro. Ah, faltou um out. Exato. Isso. E a outra coisa que tem que corrigir, eu vou corrigir, mas a gente não teve ainda. Então, pode ficar tranquila. A gente não Eu teve. imaginei. Não sei porquê, mas eu sabia. Beleza, então.